E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas e a gente vai começar então nosso primeiro vídeo do canal comentando esse encadernado da Marvel, que é o Fantastic Four Epic Collection volume 25, Strange Days, publicado em 2015, tá bom? A Epic Collection é uma série da Marvel que começou a ser publicada em 2013 com o objetivo de publicar todos os volumes iniciais de 4 séries a princípio: Vingadores, Thor, Homem de Ferro e Quarteto Fantástico. Agora já são 29 séries diferentes sendo publicadas nessa linha, mas esses foram os volumes iniciais. Assim. Então ela começou em 2013, esse é o volume de 2015 e esse é o volume de número 25, tá? Foram publicados 25 volumes em 2 anos? Não foram. Eles foram publicados fora de ordem. Eu acho que a ideia da Marvel um pouquinho é que como o material inicial ali, que vai dos anos 60, anos 70, assim, até o começo dos anos 80, já foi muito publicado, republicado várias vezes. Então era uma chance de tu criar uma linha grande, onde o leitor sabia que em algum momento ele teria todas essas séries completas, mas que também já desse um gás assim em material mais antigo, em material assim que não foi tão republicado, como essa parte aqui. Esse é o volume final da série, então é o volume 25. Ele foi o 4º volume a ser publicado, tá? A série do quarteto original, ela foi de 1961 até 1996. Essa coleção, ela pega então 2 anos, de 95 a 96. Ela termina a série com um massacre. Se vocês lembram, no final de 96, a Marvel fez um reboot de algumas séries dela, chamando o pessoal Jim Lee, todo aquele pessoal assim, que estava mais famosinho na época, para dar uma rebutada nas séries. Então vieram Os Heróis Renascem, que foi publicado aqui no Brasil por um formato americano pela Abril e tudo mais, tá? Aqui então é o material que engloba essa edição: Quarteto Fantástico 413 a 416, Quarteto Fantástico A Lenda, que é um especial que foi publicado junto com o Massacre Marvel ali, o Massacre Universo Marvel, que é quando o quarteto vai parar naquele universo paralelo, que o Franklin coloca eles na bola. Isso vem assunto para depois, mas acho que a maioria de vocês deve lembrar disso. E consta o Universo Marvel, que foi publicado também numa Marvel 98, se eu não me engano, mas quando a gente chegar nesse material a gente dá um pouquinho mais de detalhe. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do 403 ao 409, tá? Dessas edições que foram publicadas no Brasil num especial chamado O Retorno do Reed Richards em 98 pela Abril. Até vou botar do lado aqui a imagem disso para vocês lembrarem, tá bom? Por que eu escolhi essa edição para começar as coisas aqui no canal? Porque na verdade foi o primeiro volume que eu comprei da Epic Collection. Agora eu já tenho mais de 100 volumes, assim. Na época até eu me lembro, eu tava procurando alguns materiais do quarteto na Amazon para comprar, que eu tava a fim de dar uma lida no Quarteto Fantástico, e eu olhei isso aqui: Quarteto Fantástico Epic Collection. Daí eu pensei, olha, uma coisa que essa fase não tem é coisa épica, né? É uma fase divertida até, mas não chamaria de Epic Collection. E depois que eu fui descobrir que na verdade é uma linha enorme da Marvel, tá bom? O quarteto já tem 9 edições anunciadas, assim, já saíram 8, tá para sair a 9ª agora. E a 10ª edição já está programada para o começo do ano que vem. Ela não foi oficialmente anunciada ainda, mas já foi lançada num vídeo de YouTube aí de previews de volumes do ano que vem, né? O foco da Marvel, por enquanto, tá mais nos anos 60, já tá terminando os anos 60, e ela tá dando uma pingada nos final dos anos 80 e os anos 90. Assim, os anos 70 não tem nada do quarteto republicado ainda na Epic Collection. Eu acho que é uma maneira bem legal de alguém ter toda essa série da Marvel desde o começo. Ela é muito mais barata que os Masterworks, por exemplo, e também é colorida, diferente dos Essentials, que foi basicamente a linha que isso aqui substituiu, que eram todos em preto e branco, tá certo? Tá? Vou botar agora aqui uma listinha também do que já saiu do quarteto até agora, e vamos lá para a primeira edição para a gente dar uma conversada então. Vamos começar então com a nossa primeira edição. Só mostrando para vocês aqui, sempre nas Epic Collections tem uma listinha das edições lançadas até aquele momento, que na época, como vocês podem ver, tem pouquíssima coisa. Agora, as séries mais antigas já estão em torno de 10, 12 volumes publicados, já estão bem avançados assim. No quarteto, vocês podem ver aqui, nesse cantinho, esse vai ser o 4º volume que saiu, né? Já saiu do número 1, o número 17, o número 20 e o número 25, tá? Então já deu uma avançadinha boa. Por isso que o quarteto ficou sem ser publicado por um ano, mais ou menos, acho que um ano e pouco. Por causa daqueles rolos da Marvel com os direitos do filme, que a Marvel não queria lançar nada com o quarteto para não dar ibope pro quarteto. Inclusive, eles ficaram sem série mensal por um tempinho, assim, tá bom? Aqui são as equipes que trabalharam na série. Basicamente,
Esse material é escrito pelo Tom DeFalco, com arte do Paul Ryan, que esse é o 4º ano dele de trabalho já no quarteto. Aqui também cita o Mark Waid por causa do especial do Quarteto Massacre, que tem mais no final, tá bom? O Carlos Pacheco desenhou as últimas 2 edições desse volume do quarteto. Por que não botaram o cara antes, pra quem sabe dar um up no negócio, não sei. Mas ele desenha as últimas edições que são ali do Massacre, que não são grande coisa no final. E o Adam Kubert faz o Adam Kubert, ele faz o especial do Massacre, tá bom? Então, aqui tem o índice com as edições publicadas e vamos lá. Quarteto Fantástico 403 de agosto de 1995, tá bom? O Paul Ryan e o Tom DeFalco, então, roteiro, né? Diálogos e desenhos, tá? O Dan Bulanadi faz a arte final, ele trabalha na Marvel há muito tempo, trabalha em muita coisa, eu acho, assim. Jim Novak, John Callis, e o Mark Gruenwald, que era o editor, ele morreu pouco tempo disso aqui, acho que ele morreu em 96 até. Nessa época o quarteto tava uma coisa meio estranha, assim, vocês podem ver nessa primeira página aqui. Esse é o Homem-Formiga, tá? Esse aqui é o Christopher, não é o Dr. Destino. Aquela criança que tinha a mente do Dr. Destino e por um tempo achava que era o Dr. Destino, no final não era, tá? Eles faziam parte do quarteto nessa época. E aqui ele tá fazendo, eu acho que uma armadura nova pro Homem-Formiga, tá bom? A secretária, a Roberta, que é a secretária robô deles, tá bom? O Coisa e o Homem-Tocha brigando pra variar. Esse aqui é o Franklin Richards. Nessa época o Franklin Richards era adolescente, ele tinha desaparecido e voltado segundos depois como um adolescente vindo do futuro, assim, tinha sido criado pelo vô no futuro, né? Um pouco antes disso tinha dado um crossover com o Namor sobre o fim de Atlantis, a destruição de Atlantis, assim, isso não foi publicado no Brasil, né? Mas é por isso que eles estão discutindo aqui. Aqui aparece a Cassie é a filha do Homem-Formiga, e ela vai aparecer bem mais adiante com os Jovens Vingadores. Eu não me lembro agora o nome dela, que ela ficou, mas ela vai surgir bem mais adiante. Acho que deram uma acelerada no envelhecimento dela, porque ela parece ser bem pequena, assim, tá bom? Ela dá uma interagida com o Homem-Tocha, e o Christopher vai lá e tenta ser meio galante com ela, e óbvio que o Scott Lang não gosta. Eu gosto muito da arte do Paul Ryan, tá? Ele não é uma arte muito dinâmica, não tem aquele glamour, aquele flash do pessoal na maioria dos anos 90, mas ele conta muito bem as histórias. Ele desenha cenário, tem muito cenário nas coisas, assim, tem muito fundo, então isso é uma coisa legal, que muitos artistas acabam se perdendo, tá certo? E faz expressões faciais legais, tudo assim, e ele morreu em 2017, eu acho, ou 2016, se não me engano. Aqui, um pessoal do governo comentando daquela história do Namor, porque também estavam envolvidos os Inumanos, tá? Eles não estão achando nem o pessoal de Attilan, nem o Raio Negro, tá certo? Aqui o Namor, puta cara, porque quebraram tudo lá. Eu não tenho mais detalhes dessa história porque eu nunca li, tá? Quando sair na Epic Collection do Quarteto Fantástico 24, daqui sei lá quando, eu vou ter capacidade pra ler, tá bom? Aqui aparece o Scott Lang e a Cassie dando uma volta pela sede do quarteto, e o Christopher tá chamando o Boris. O Boris é o mordomo dele, o ajudante que cuidava ele lá na Lativéria. Como vocês podem ver, o Boris não é bem o Boris. Isso vai ser revelado em uma das próximas edições aqui, quem é o tal do Boris, que a sombra dele muda aqui. Era pra ser um velhinho, cabelo branco, barbudo aqui. Aqui vocês podem ver que é um cara careca com uma sobrancelha meio grande. Quem já tem mais conhecimento de Marvel já tem uma noção de quem deve ser, tá bom? Aqui a gente vê um pessoal lá na Amazônia, tá bom? Só não me lembro que parte da Amazônia que era. No Brasil, tá? No Brasil mesmo. Tá bom? Tem uns caçadores, enfim, eles acham um templo escondido lá. Quem é que tá no templo? Quem é a cara que tá no templo? O Coisa, tá bom? Eles vão lá fuçar dentro do negócio, tá bom? Dá o maior rebu e no final o pessoal é atingido por uns raios de uma máquina que tava dentro do lugar. E a gente vê que o Tocha Humana tá num date aí, resolveu sair com uma loira, tá? Eles aparecem, trocam, dá umas flores para ela, eles conversam um pouquinho, de repente ele recebe um sinal e ele entra em chamas ali e sai voando. E a gente descobre que a loira, na verdade, é a Lígia. Eu não sei se é Lígia ou Laija, a ex-mulher dele. Se vocês se lembram, a Lígia, o Tocha Humana era casado com a Alicia Masters, né? Que era ex-mulher do ex-namorado, agora atualmente mulher, mas ex-namorada do Coisa. Eles casaram em 86, 87, eu acho. O pessoal não gostou muito do plot, o Tom DeFalco, ele tentou meio que botar o quarteto de volta, como eles eram nos anos 60, assim. E foi revelado que, na verdade, ele era uma Skrull,
que tinha tomado o lugar dela, no caso a Lígia. Depois eles acabaram se entendendo, ela voltou a participar da equipe, tá bom? Aqui a gente tem um pouquinho da equipe atual, tá bom? Recebendo um pedido de ajuda daquele pessoal lá da Amazônia, tá? Eles, quando eles estão vendo o vídeo, eles só veem uma mão do Coisa dando uma porrada ali. Então, óbvio, pessoal, vamos ter que ir lá, né? Fazer o quê? Tá bom? Chegando lá, eles tentam dar uma reconhecida no local, ver o que acontece, tá bom? E o Coisa, ele acaba sendo atacado por outras coisas, ou outras coisas, enfim, como é que é o termo. O pessoal que tá explorando, longe do Coisa, acaba achando o acampamento abandonado, assim, e no final eles são ali atacados com umas agulhas, eu acho, com tranquilizantes, assim. O Christopher com um adesivo que prende eles. E são carregados para aquele pessoal que descobriu, os mercenários que estavam junto, que ajudaram a descobrir aquele templo lá. O Coisa tá na base da porrada lá, pega uns galhos, quebra o pau com o pessoal, tá bom? E claro, tá na hora do pau aqui, clássico do Coisa. Essa página até que é bem legal. Aqui. Deixa eu dar um close pra vocês. Tá certo? Tá? E ele vai atrás, ali atrás do pessoal, não acha ninguém. Ele só acha o templo na frente, tá bom? E ele acha daí o Rodolfo Mick, que é o líder dos mercenários, que foi quem atacou a equipe de pesquisa e acabou criando aquele rebu todo dentro do templo, tá bom? E, né, termina a edição com a revelação de que o Rodolfo pegou e transformou todo o quarteto em coisas também, né? No caso aqui, o Christopher, a Sue Richards e a Lígia. E essa é a splash page final aí. Continuada na próxima edição. É uma edição que flui, é rápido, assim, é bem interessante, porque ela segue os subplots aqueles do Boris, segue um pouquinho daquela história do pós saga de Atlantis ali, com os inumanos, assim, que eu não falei, não posso dizer muita coisa porque eu não li, mas logo já deve estar saindo pela republicação também. E tem uma arte legal, como eu disse, assim, o Paul Ryan, ele bota muito detalhe nas artes, assim, então, tipo, enquanto nessa época a gente vê os desenhistas mal tinham prazo de fazer uns desenhos sem cenário, sem nada, o cara dá uma caprichada nas coisas aqui, que eu não falei, não tem aquele dinamismo, não tem aquele glamour todo, né, dos contemporâneos dele, mas é uma arte muito legal, e a colorização tá boa também, tá certo? E, então, na próxima edição é que vai quebrar a porrada toda. Então, vamos lá para a nossa segunda edição, então, Quarteto Fantástico 404, de setembro de 1995. Capa aí o Namor quebrando o pau com Mulher Invisível, Coisa. Né? Equipe criativa, a mesma de antes, a Malibu fazendo as cores por computador, que eram coisas relativamente recentes nessa época. Todo mundo tem uma cor meio alaranjada, meio salmão, acho que o pessoal não estava acertando muito a cor da pele ainda. Começa a edição com o Namor chegando puto na sede do quarteto, querendo falar com a Mulher Invisível. O Scott Lang vai conversar com ele, ele diz, cara, já notei que tu é meio afim da Sue. E ele meio que se dá conta, assim, que ele tava sendo meio óbvio. Enquanto isso, o Coisa dá-lhe a levar porrada, essa cicatriz aqui. Ele tinha, depois que ele levou um golpe do Wolverine, em torno de uns 3 anos antes, assim. E o pessoal dá-lhe a porrada nele e ele meio que se segurando porque não queria bater, né? Então, enquanto isso, o Rodolfo Nicola vai acompanhando tudo, tá bom? E basicamente essa edição, assim, o principal dela é um quebra-pau mesmo, é só luta. Uma luta bem desenhada, assim, bem coreografada até, e com bastante, assim, quadros de impacto pelo Paul Ryan. O Namor exige ir atrás do quarteto, porque ele quer ajudar o quarteto, então o Scott Lang vai lá e teletransporta ele pra Amazônia, tá bom? O Coisa lá, fugindo do pessoal, tentando se esconder, o Christopher acha ele, tá bom? Ele tá tentando fugir, a Sue coloca um campo de força invisível aí que ele dá uma trombada bonita, tá certo? Tá? E começa a porradaria de novo, até que chega o Namor e quando ele vê, quebra o pau de novo. A Sue já vai lá pra cima dele, tá bom? Tá? E lá vai. Porrada, 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 porrada. Tá? Eles fazem mais ou menos um recap do que aconteceu na edição passada aqui, né? O cientista que está explicando por coisa, por que tem os outros coisas, então, tá bom? Aqui tá o Boris lá, fazendo as mutretas dele, conversando com alguém aqui que vai ser bem importante, essa mãozinha aqui,
é um dos vilões, assim, das próximas edições, assim, e a Cassie lá, que acabou prestando atenção em tudo. Ah, vou contar pro meu pai, tá bom? A gente volta aqui, mais uma quadro de página inteira, que legal. A Sue estava meio puta da cara com o Namor, tá? E deu uma paulada bem bonita daí, tá? You only hurt the one you love. Então tá bueno. Dá-lhe porrada no Namor, tá bom? Continua aqui a porradaria, tá? Como eu falei, é uma edição basicamente de ação, assim. O Coisa tá lá com o professor acompanhando dentro, ele vê todas essas inscrições, esses hieroglifos, isso, será que é o nome disso, tá? Dentro do templo, até que eles acham lá no fundo o Rodolfo, tá? E o Rodolfo diz que o sonho dele é isso, é fazer um exército de coisas e dominar o mundo, né? A América do Sul, pelo menos, assim. O Coisa não concorda muito e vai lá e se joga pra quebrar o pau. De novo ali, o Clobbering Time tá na hora do pau. Só que daí o pessoal, assim, pega pesado com ele. E aqui a gente volta pra sede do quarteto, onde o Boris, né, tava catando a filha do Leng, e como ele ficou puto da cara, tacou-lhe fogo no Leng mesmo. Tá bom? Aqui, a gente volta lá, e o Coisa apanha, diz assim, tem que resistir, que ele não pode desistir, porque ele tem que, né, não pode deixar o cara dominar o mundo aí com as coisas, e tem que salvar a equipe dele, mas no final ele acaba cedendo, tá? E, aos poucos, lá, o pessoal que vai transformar vai voltando ao normal, tá? Até enquanto Coisa apanha lá, eles todos vão voltando ao normal também, tá? E o cara se dá conta que, na verdade, ele acha que tem que botar uma dose, tem que ficar repetindo a dose disso, tá bom? E quando eles tentam chegar na máquina lá, ele aponta uma arma pra eles, assim, vai chegando na máquina, só coloca um escudo lá invisível, um campo de força, eles não conseguem entrar, chegam ela e o Namor, tá bom? O Namor toma um tiro, que não acontece nada, vai lá, arranca a arma do cara, eles se dão conta que o Coisa tá muito machucado, não tá respondendo. O cientista diz que não é médico, nada, mas acha que tá com alguma injúria interna, algum machucado interno, e no final eles resolvem usar a máquina no Coisa, porque eles pensam, já que eles transformam pessoas em coisa, talvez ele desfaça a transformação e termina a edição com o destino final do Coisa, tá bom? Na próxima edição, será que o bem vai sobreviver? E mais, o Boris finalmente revela a sua verdadeira identidade. E por isso aí, terminamos essa edição. Mas uma edição legal, assim, uma leitura rápida, uma arte bonita, uma colorização bonita, assim. Pra quem gosta do quarteto, que nem eu, uma aventura bem clássica, assim, que nem eu falei, não tem nada de muito novo aqui. Nada que tu não vê, talvez nos anos 80. Não digo anos 70, porque anos 70 a coisa é meio trash, assim, mas já pelos anos 80, assim. E bem divertido, e no final seguindo todos os subplots, assim, tá bom? Essa história de um povo antigo que tinha uma máquina de transformar o pessoal em coisa é uma coisa meio forçada, assim, mas enfim, né? Pelo menos dá umas cenas legais, o pessoal tudo transformado em coisa, não quebra pau total, tá certo? E vamos lá para nossa próxima edição, então. Vamos lá para nossa terceira edição, então. Quarteto Fantástico número 405 de outubro de 1995. Mesma equipe criativa de antes já. E o título da capa, Hoje, o Homem do Amanhã. Com vários personagens históricos dentro da silhueta aqui, o pessoal meio assustado. Então a gente continua de onde a gente parou, né? Como eu falei, mesma equipe criativa. A máquina que ela fazendo a transformação no Coisa e meio que um recap do vídeo. E no fim, ele transforma o Coisa de volta no Ben Grimm humano, né? O cara fica super feliz da vida, tudo, até que ele se dá conta que ele continua com a cicatriz, aquela que ele tinha na cara antes. Ela continua ainda até num formato meio de pedregulho, assim, tá bom? E o cientista diz pra ele, olha, não esqueça que essa transformação ela é meio temporária, tá bom? E o quarteto resolve pegar a máquina e levar embora. Ele até diz que não, que isso é uma questão, uma coisa arqueológica, tem que ter cuidado, tem que falar com as autoridades. Eles, não, nós vamos levar, até porque alguém pode usar para transformar o pessoal em coisa, dá problema, então a gente vai levar, tá bom? Tá? E a Sue, acho que o Ben tá um pouco mais estranho, assim, mas acho que isso não leva em nada. Na sede do quarteto, o Boris continua lá correndo atrás do Scott Lang, até que ele vai lá e acha a armadura dele que o Christopher estava transformando nas edições anteriores. Ele até pensa, espero que o cara não tenha botado nenhuma armadilha aqui nem nada, mas a princípio tá funcionando ok, tá bom? Tá? E aqui ele tranca o Lang dentro da sala, sem ele saber que na verdade ele achou o traje de Homem-Formiga e ele vai acabar conseguindo encolher, tá bom?
O pessoal tá voltando aqui pra sair do quarteto, eles tentam falar com o Scott Lang, mas ninguém responde. A Lígia diz que provavelmente deve ser porque a Cassie deve estar tomando tempo do Homem-Formiga. E o Christopher já vai dizendo assim que a dona Cassandra lá, ela é uma dama e com certeza não vai botar a culpa nela, tá bom? E ela, o Christopher tá apaixonado, ela vê a Sue e o Number meio apaixonados também, e ela já pensa na história dela com o Johnny também. E aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, na verdade, né? O Reed Richards tá morto, por isso que ele não tá aparecendo. Tá morto, entre aspas, né? Ele desapareceu na edição 381 junto com o Dr. Destino. Eles estavam enfrentando um demônio. O Destino foi bem machucado. O Richard chegou pra dar a mão pra ele, pra ajudar ele. E os dois explodiram, assim, e no final sobrou só o pó. Isso foi na edição 381, então já faz mais de 20 edições que o Reed não participa do quarteto, tá bom? E acho também tristezinho aqui, tá? E a gente volta a ver o Boris conversando com uma figura aí, com uma capa, com umas caretas aqui, como vocês podem ver. O Scott ouviu tudo, vai lá e ataca o Boris, tá bom? Só que pelo jeito ele não dá muito certo, dá uma trombada lá. E quando ele é atacado por um clone do Conan, tá? Deixa eu ver se ele chega a dizer o nome do personagem, tá bom? Não, só diz que é um bárbaro mesmo, tá bom? Depois aparece o Homem do Futuro, o Homem de Ferro 2020. E o Boris revela ser quem? O Zarco, o Homem do Amanhã. Eu não lembro se no Brasil não é mesmo o Homem do Amanhã, o Homem do Futuro, mas é o Zarco. Ele vai lá, bota uma cordinha no pé de todo mundo, derruba um em cima do outro, aparece o Duende Verde, o Zarco. Como é que funciona o poder dele? Ele tem um disco, um dial no cinto, assim, que ele fica discando o ano que ele quer, ele puxa vilões daqueles anos pra atacar o pessoal, tá bom? E aqui, vê que ele tá sendo observado. Na Lativéria, a gente vê que o Nathaniel Richards, que é o pai do Reed, né, está na Lativéria lá, é ele que tá na Lativéria agora, e ele vê que tá dando um alerta vermelho, assim, tá? Uma energia meio estranha que ele sentiu, então ele já fica aí meio apavorado. O momento que eu sempre temi finalmente chegou. Tá? Então tá, logo a gente vai descobrir o que é isso aí também, tá bom? O quarteto chega na base e começa aquele quebra-pau de novo, aquele pessoal, o Thor do futuro, o Bucky, o Homem-Tocha, eu acho, do futuro também. Não, o Homem-Tocha do futuro não, né? O Homem-Tocha do passado, tá bom? Aquele da época da Segunda Guerra. A Pássaro da Neve, tá bom? E a Shu coloca lá o escudo dela pra se defender. Um quebra-pau, quebra-pau aqui, quebra-pau ali. E, obviamente, o Penguin volta a virar o Coisa, porque a transformação é só temporária. Certo? Tá? Aqui também, o Ômega, o desconhecido. Pau, 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 quebra-pau. O Billy the Kid. E aqui eles vão, né? O Tony Falco e o Pearl aproveita pra usar os heróis mais antigos, os heróis que estão até mortos, assim, trazer eles de volta e criar umas batalhas. Mas tem muito diálogo, assim, então são só uns quadrinhos mostrando, assim, com bem diálogo, não é uma das melhores batalhas da equipe deles. O Wizard, que eu não me lembro o nome em português, e aqui o Scott Lang rouba o disco do Zarco. Então o Zarco fica sem o que fazer, o Coisa vai lá, e quando o Coisa vai dar uma porrada boa nele, chega ali já com a Cassie, eles começam a conversar, feliz da vida, tudo, e quando eles vão interrogar o Zarco, o que é isso, o que está acontecendo, o que acontece? Ele vai lá e ele explode, e ficam só as cinzas, exatamente como aconteceu com o Reed e com o Dr. Destino no Quarteto 381. A diferença, o Christopher fala aqui, que agora ele conseguiu captar esse fluxo de energia e conseguiu descobrir qual é a origem do fluxo. Então eles vão conseguir saber exatamente de onde é que veio esse ataque. E acabou a edição. Olha, é uma edição, acho que é a mais fraca até agora, porque a batalha com o Homem do Amanhã e esse pessoal que ele traz de outras eras, assim, é bem chinfrim mesmo. Tá? O Scott Lang até deu uma brilhada, assim, mas o resto são mais uns outros quadros com muito, muito diálogo. Aquela máquina que eles trouxeram lá da Amazônia no final não vira... Não dá em nada, assim. Não é nem, acho, referida de novo. Mas, pelo menos, fica aquele mistério de ter acontecido com o Homem da Manhã, exatamente o que aconteceu com o Reed, com o Dr. Destino, e que fim que vai levar isso. Vamos lá para nossa próxima edição, então. Quarteto Fantástico número 406, de novembro de 1995. Strange Days, como vocês podem ver na capa aí. E Doom está de volta, o Dr. Destino está de volta, tá?
Começa com uma sonda, tentando ver lá de onde é que veio aquele pulso de energia que, entre aspas, matou os Arcos na edição anterior. No final o negócio acaba explodindo, tá? Mas o quarteto diz que vai continuar procurando, tá bom? A gente vê o Zarco, que na verdade então ele não morreu, ele tava com o mestre dele, aquele cara de capa da edição anterior, tá? Lá no futuro, tá tomando um vinhozinho, feliz da vida, e aqui a gente vê o Doutor Destino preso, tá? Com o cara de capa aí, que eu já sei o nome, mas ele vai ser revelado só no final dessa edição, dando aí uma debochada do Senhor Destino. E aqui a gente vê mais um quebra-pau, porque esse cara aí do futuro, ele gosta de ficar dominando vários planetas, e o Zarco já tá começando a ficar meio preocupado, assim, que ele tá achando o negócio meio exagerado, tá? Aqui, o Namor e a Sue dão uma conversada, ela dizendo que ela quer muito encontrar o Reed, ela pede ajuda dele pra ajudar a encontrar o Reed, e o Namor, tipo, tá, vou te ajudar, mas em pensamento ele pensa ali, ó, tá bom? Apesar de eu rezar que a gente não encontre ele pelo bem de nós todos, tá? Então o cara, tipo, ajuda, mas tá torcendo pra não achar o Reed, tá bom? Aqui tem um pouco mais de diálogo entre o Scott Lang, o Christopher também, um pouco da Lyja com a Sue Richards. O Coisa vai lá e usa aquela máquina de novo. Eu tinha dito que a máquina praticamente não é usada, mas na verdade ela é usada. Acho que nesses arcos depois esquecem que isso aqui existe. Ele dá uma turbinada no poder de Coisa dele. Ele dá uma sobrecarga de raios cósmicos assim pra poder virar uma coisa um pouco mais forte. Mas não muda nada de forma, ele só fica dizendo que ele tá mais forte, tá bom? Aqui, eles vão pro futuro. Quem é que aparece? O Nathaniel Richards dizendo não, que eles não devem ir, que não devem ir, eles vão morrer, que não pode acontecer, isso não deve acontecer, é muito perigoso, mas no final eles ligam o foda-se e vão atrás da fonte de energia. Vocês podem ver um detalhezinho aqui, que a Sue Richards está de uniforme e ela tá junto com um coletinho ali, vocês conseguem ver? Esse colete que ela tá aqui. Tá? Por que isso? Porque isso daqui a pouco vai ser importante, tá? Então no final, eles acabam se teleportando pro futuro, o Nathaniel também, e vai lá e encontra o cara de capa. Ou seja, ele sabe de toda a história, toda a verdade, mas tá se fazendo. Aqui, uma página deitada, então o quarteto chega onde eu acho que é a Lativéria mesmo, no futuro, né? Aqui. Tem uma bandinha, né? Tem o pessoal recebendo eles, tem uma bandinha, todo mundo, coisa vai lá e puxa o braço do cara vendo que é um robô. E no final os camponeses lá, a bandinha, tudo cheio de arma ali, só queriam quebrar o palco pessoal, tá bom? Atacam eles arrebentam alguns robôs, detonam tudo. E no meio do quebra-pau, como vocês podem ver aqui, desce um raio e detona todos eles. Óbvio, né? Sempre começa com os heróis sendo capturados. Aqui eles estão capturados, tá bom? Por que eu falei pra ter cuidado o colete? Porque o colete, na verdade, era a Lyja disfarçada. Como vocês podem ver aqui, né? Ali. Tá, Sue Richards, tá? Let's just say, it pays to plan ahead. Muito bem, Shu, né? Realmente, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu me lembro, tipo, realmente fiquei surpreso. Eu até não me perguntei cadê a Lyja, porque às vezes a gente vai lendo tanto essas coisas que nem se dá conta se um personagem sumiu ou outro. Tá bom? Então eles conseguem escapar. Eles acham o Doutor Destino, então eles têm certeza que o Reed deve estar vivo também. E daí, a gente aparece o nosso grande vilão, que é o Hyperstorm. Pelo amor de... Olha esse uniforme. Que coisa mais podre, né? Então caveirão ali. Mas enfim, ele dá todo um diálogo de vilão ali, perguntam quem é ele diz que o nome dele não é importante, mas que por vários, assim, conhecem ele como Hyperstorm. E no Brasil ficou Hyperstorm também, não foi traduzido esse nome. E já que eles queriam tanto, eles vão atacar o cara, né? Não dá muito certo aí, pra variar. E daí eles dizem que como eles queriam tanto assim achar o Reed, então que eles vão lá e encontrem o Reed. E faz com eles exatamente o que aconteceu com o Reed com o Destino e o que aconteceu com o Zarco na edição passada, que é virar pó. É bom? De novo, ele dá uma debochada com a cara do Destino. E aqui, obviamente, o Destino não gosta muito e que logo, logo ele vai ter a vingança dele, tá bom? É isso, essa edição, uma edição assim, tipo, bem rápida, bem tranquila de se ler assim. O plot avança relativamente bem. Eles já vão logo pro futuro, já acham o Destino. O cara manda aí pra eles onde está o Reed, só que a gente não sabe direito o que aconteceu com o Reed Richards ainda, nem quem é esse vilão. Mas pelo menos é revelado que aquele cara de capa das edições anteriores era o Hyperstorm. Mas ele é um vilão, cara, do mais genérico possível, assim, e com um visual bem do tosco. Mas vai cumprir o papel dele. Então, vamos lá para nossa antepenúltima edição desse arco.
desse vídeo, já tá ficando um vídeo bem longo, até bem mais longo do que eu esperava. Finalmente, a volta do Reed Richards. Reed Returns, Strange Days, Quarteto Fantástico, número 407 de dezembro de 1995. Essa é a capa do especial que ele dá Abril, que eu mostrei no começo pra vocês, tá? Então, logo depois de serem teletransportados pelo Hyperstorm, não sabem pra onde, aparece aí. O pessoal acho que foi parar no passado, sendo atacado por uns bárbaros, tá? O nome do título é Reunion, a equipe criativa é a mesma de sempre. Vocês vão só dar uma notada que as cores deram uma piorada. Não sei se o orçamento aí, a Marvel não quis mais pagar cores pro computador e voltaram para as cores meio antigas, mas deu uma pioradinha na qualidade da colorização. Um quebra-pau aqui pro pessoal, né? O Christopher bota o pessoal para correr aí com as armas dele. Eles acham aí uns tesouros, umas roupas assim, e resolvem se vestir para visitar uma cidade que tem perto e ver se eles conseguem mais informações. No futuro, a gente vê o Hyperstorm, o Zarco, o Nathaniel tá preso lá, ele foi preso assim que ele chegou no futuro na edição passada, esqueci de comentar. Pra variar, que eles trocam discurso aí, um ameaça o outro, tudo. E o Zarco lá feliz da vida, comendo, tomando vinhozinho. E o Nathaniel, e aí, cara, tá aproveitando o luxo aí do teu mestre, e ele diz assim, que, que o Hyperstorm não é mestre dele, eles são sócios, eles são, não é companheiros, partners, eles são associados no negócio. E o Nathaniel disse, eu conheço o Hyperstorm, ele não tem associados, ele só tem subalternos, ele quer dominar todo mundo. Enquanto isso, a gente tem mais os quadrinhos ali mostrando o destino que está bem concentrado em tentar escapar. A gente volta pro pessoal lá no passado. A Sue botou uma roupinha aí um pouquinho mais de verão aí, tá bom? Aí ele já se transforma numa odalisca, sei lá se dá pra chamar de odalisca, e vão parar numa taverna, onde tem umas mulheres dançando, uns vikings, uns bárbaros, assim, parece uma coisa meio árabe, assim, tá bom? E a partir daí, eles vão pegando algumas informações. O Christopher tá puto da cara, porque ele disse que com o poder que eles têm, eles podiam simplesmente quebrar o pau de todo mundo, detonar o pessoal e pegar as informações que eles querem. O Namor concorda com ele, mas eles decidem seguir o pessoal mesmo, tá bom? Então, no final, a Sue consegue tirar informações, assim, que o pessoal, que o cara que ela descreve, assim, o cara diz que tem um ermitão no sul ali do território, que pode ser o cara que eles estão procurando. No final, a gente vê esse personagem que ele vai fazer parte de um subplot que, na verdade, não é desenvolvido nesse volume aqui. Esse subplot não vai pro Quarteto Fantástico Unlimited, que foi uma série que nunca foi produzida no Brasil, nunca foi republicada, então não tenho nem acesso. É uma série de terceira categoria do quarteto, assim, com arte ruim, cores ruins e o roteiro, isso aqui você já não acha muito bom, aquilo ali é pior ainda, tá bom? Pra variar, o pessoal que eles detonaram antes chegam atrás dele, tem um baita, um quebra-pau na taverna, tá bom? O que a gente vê aqui? O Zarco vai lá tirar um sarro da cara do Destino, ele olha pros olhos de Destino, o que faz? O Destino domina a mente dele. O Destino, não sei se você sabe, não é simplesmente uma questão tecnológica, ele também tem poderes relacionados à magia negra, tudo o cara é fodão, e vai lá e domina o Zarco, tá bom? Porque ele não fez isso com outra pessoa antes, não sei, mas enfim, porque o plot pediu isso agora, tá? Então, termina a batalha lá, eles pedem pra abrir aí uma saída de fundos que não tinha, arrebentam tudo, tá bom? E roubam uma carreta aqui e saem a mil, fugindo do pessoal da cidade, todo mundo querendo pegar eles, tá bom? No futuro a gente vê o Tachumana não tá com eles, eu esqueci de comentar, eu acho que o Tachumana não faz parte do quarteto nessa época, ele tava com a Força Fantástica, que é um grupo onde tinha a Runtara e também o Franklin Richards, que é o filho lá do Reed, da Sue, que agora tava adolescente. Ele dá uma ligada lá pra sede do quarteto, pergunta aí, cadê o pessoal, tudo, eles avisam, olha, eles foram atrás do Reed Richards, e fica meio pé da vida que ninguém contou nada pra ele, tá bom? E vão lá, o pessoal acha o tal do ermitão e vê que tem todas umas coisas de tecnologia, umas máquinas aqui, que o pessoal diz, deve ser coisa do Reed, né, uma coisa que tem até uma armadilha, tá? E no final quem é que aparece? O Reed. Aqui. Pra variar, o Namor já começa levando uma baita de uma porrada, certo? E eles não acreditam que o Reed tá vivo. E o Reed, no final, acho que não é o quarteto. Primeiro, porque tá o Dr. Destino junto, nunca que ia tá. E segundo, que não tá o Tachumana também, né? Então, por isso ele fica meio desconfiado e dá uma bela de uma porrada aqui no pessoal. Olha, o Coisa leva uma bela de uma porrada aí. Até que no final, a Sue chega, né? Os dois dão uma encarada, se olham assim. Susan, eu sei, Reed, eu sei. E se abraça. Muito bem. Depois de 25 edições, 26 edições,
estão reunidos novamente o Reed e a Sue Richards, tá? A Sue, na verdade, logo que o Richards morreu, nunca acreditou muito que ele tinha morrido, que eles, enfim, né? O pessoal depois vai aprendendo, assim. Mas no final, eles então se juntaram. E aqui e ali já dá uma ajuda no Ben. E diz assim, pode chorar, cara, se tu quiser. E aqui tem aquele subplot que eu te falei, aquele cara que tava antes na taverna e vai lá e conta pro mestre dele, que é o... Artabazus. E aqui fala onde vai ser a história, ó, como vocês verão em Quarteto Fantástico Unlimited número 12. Mas isso nem aqui não foi... É tão sem importância que nem colocaram aqui, ou seja, é só um subplot mínimo nisso aqui, tá bom? E aqui o pessoal lá vai vendo, acompanhando o Reed, vendo o que ele estava fazendo na caverna, e ele estava tentando montar uma máquina do tempo dele mesmo, tá bom? E agora só dizendo assim, pô, agora a gente já pegou o Reed, agora a gente tem que resgatar o Doutor Destino. E o Zarco, na verdade, o Doutor Destino dominando o Zarco vai lá e liberta o Nathaniel, e a gente vê que o Hyperstorm estava espionando eles, e ele se dá conta direto, né? Ele sabe direitinho que era o Doom dominando o Zarco. E na próxima edição, Unbeatable, tá? Invencível é o meu inimigo. Uma edição legal também, legal ver o quarteto no passado, umas roupas diferentes, assim. E saber que o Reed tá vivo. Eu achei interessante essa história de o Reed ermitão no canto, fazendo todo um aparato, né, semi-tecnológico, assim, ali, um moinho, tudo, as armadilhas, e tentando ir pro futuro novamente. Deu uma caída na qualidade das cores, né? Como eu falei pra vocês, eu acho que a Marvel já não tava mais a fim de pagar cores de computador pro quarteto. E também é legal a gente... Legal não, desculpe. É interessante a gente ver que o quarteto tem a letrização por mão ainda. A mão. Nessa época todos os diálogos eram, né, letrizados no computador. E aqui não, tava tudo à mão ainda. Então estamos nos aproximando... Opa, passei um pouquinho adiante ali. Estamos aproximando pro final do arco. E aqui tem um pin-up do Coisa, tá? Arte de Alex Horley e Paulo Parente. Matando uns designs meio genéricos aqui. Então vamos lá para nossa penúltima edição. Quarteto Fantástico número 408, de janeiro de 1996. Mesma equipe criativa. Na capa a gente vê o Hyperstorm, então. O Reed, a Sue, o Coisa e o Namor, tá bom? A edição começa com o Reed meio apavorado, porque o Christopher teletransportou eles de volta para aquele futuro, naquele vilarejo do futuro onde eles estavam antes com os robôs, dizendo que o Hyperstorm é muito poderoso, ele é poder encarnado, eles nunca vão vencer aquele lero-lero pra fazer seu vilão mais importante do que ele realmente é. Eles estão lá e eles se dão conta que na verdade eles já estão sendo observados pelo Hyperstorm. E realmente ele já viu que eles chegaram. Ele vai lá, diz que não tem nenhum problema, que ele já sabia de tudo, que vai dar tudo certo. E a gente vê o Zarco, que na verdade o Destino dominando o Zarco, e o Nathaniel quebrando o palco pessoal lá, tentando escapar, mas eles estão achando que não tem resistência suficiente. Aqui a gente vai ter um quadro, né, mostrando que o Destino tá com o dominando o Zarco, que não tem resistência suficiente. Por quê? Porque o Hyperstorm mandou todos os guardas, os robôs principais, para atacarem o quarteto e mais os amiguinhos lá que chegaram na vila. O Tocha Humana chega lá na sede do quarteto, perguntando, por que vocês não avisaram que eles foram atrás do Reed? E o Homem-Formiga responde pra ele, olha, tu não faz mais parte do quarteto, por que eu ia te avisar? Dá um beijinho na testa da Cassie, que fica toda apaixonadinha ali, e se manda. Mesmo esquema, eles começam a ser atacados por uns robôs, lá, os robôs do Hyperstorm. De novo, luta, porque, né, HQ é isso. Luta, 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 quebra-pau, bastante diálogo. Acho a Sue usa os poderes dela pra lançar lá pra cima um dos robôs, mas o cara simplesmente pula e continua o quebra-pau. E o Christopher, no meio disso tudo, se dá conta que não adianta ele ficar brigando, que não vai dar merda nenhuma, e se manda pra tentar salvar o Doutor Destino, que na verdade sempre foi o objetivo dele, tá? O Nathaniel fica meio apavorado, que eles estão brigando, assim, imagina o que eles fizeram, porque eles não escaparam. O Destino concorda que eles deviam ter escapado, que eles eram burros. E o Nathaniel vai lá ajudar ele, enquanto o Destino disse não, que ele vai ficar pelo castelo ainda, porque ele tem outros planos. E quem é que aparece pra ajudar o pessoal, derretendo ali a mão do robô que tava dando um pau no Coisa? O Tocha Humana. Feliz, né, porque o Reed tá realmente vivo. E começa a atacar os robôs, tá bom? E o Hyperstorm também se dá conta que ele chegou lá. Até que aqui a gente vê, finalmente, o quarteto todo reunido. O Coisa,
A Sue, o Reed e o Tocha Humana. E a Lyja, meio monga assim, primeira coisa que ela pensa, bah, o Tocha tá aí e nem reparou em mim. Tanto que ela se distrai e leva uma porrada. E daí vai lá o Namor e salva ela e ela meio que imagina, porque o Namor também é apaixonado pela Sue e não fica tonto assim, por que eu fico desse jeito? Mas enfim, né? Aparece então o Nathaniel pra tentar ajudar eles. Ele dá umas dicas pra Sue de como ela tem que usar os poderes dela pra conseguir derrotar os robôs. Tem uma história de que ela lida também com o hiperespaço, isso é colocado num arco bem anterior, onde ela luta contra alguns celestiais, assim, ele diz pra ela de novo tunar o poder dela com essa energia, e de repente aparece o Hyperstorm e dá uma porrada nela ali, na verdade, né, tá com um raio nela. O Reed vê a Sue caída, pergunta será que ela morreu, óbvio que ela não morreu, né, gente, mas enfim, fica pé da vida, dá umas porradas no Hyperstorm, que cai tudo e continua surrando, e ele diz, por que tu tá fazendo isso com a gente, qual é o teu plano? E ele, talvez seja mais do que simplesmente pessoal. Isso é uma dica do que vai ser o Hyperstorm, que vai ser revelado um pouquinho mais adiante. E o Christopher chega lá para salvar o Destino, ele procura e ele vê que o Destino não tá, na verdade, porque o Destino já chegou, né? Saiu do corpo do Zarco e pegou o corpo dele de volta, tá bom? Mas, heróis apanhando do Hyperstorm, porque, né, tem que ser só no ato final que realmente eles vão ganhar. Porrada, tá bom? E o Hyperstorm dá uma explodida, parece que tem uma fênix, tem até uma caveira, alguma coisa assim, mas a pessoa que dá é tipo uma fênix, só que com uma morte em cima, tá bom? Dizendo assim, ajoelhem-se perante o poder. Eu sou a força gravitacional, eu sou o poder da força nuclear, eu sou o campo eletromagnético. O Tom DeFalco, ele dá uma forçada aqui no Hyperstorm, tá bom? E no final, a cena final é o Dr. Destino e o Christopher conversando e o Dr. Destino dizendo que é ele que vai dominar o Hyperstorm, tá bom? Esse finalzinho já começa a ficar uma coisa meio clichê, assim, simplesmente é mais uma cena de batalha meio enrolado, assim, em que os heróis chegam, né, na base do vilão, levam uma porradaria, o vilão de novo lá fica se achando, dá discurso de poder, dizendo que ele é o máximo, tudo, todo misterioso, não dizendo quem que ele é, do quem que ele veio, na verdade nem direito o que que ele quer, por que ele tá fazendo tudo isso. E a gente termina, então, com um Destino achando que vai tomar o poder, porque o Destino, né, se ele vê uma fonte de poder grande, assim, ele tem que ir atrás. Pelo menos, assim, o plot andou, não ficou enrolando, tá certo? E vamos lá, então, para nossa última edição desse vídeo, o último arco dessa história também, Quarteto Fantástico, Fantastic Four, né, 409 de fevereiro de 1996, mesma equipe criativa, continuando o arco Strange Days, e aí na capa até o Doom, até o Destino deve cair, deve falhar, tá bom? Começa a edição com o Hyperstorm pra variar se gabando. Não deixa de estar muito, né, muito longe da verdade, assim, daqui ele detona ali o pessoal, ele tira a umidade do Namor, o pessoal tenta atacar ele e não dá muito certo. A Sue bola uma estratégia, assim, pra tentar, ela explica a estratégia pro Reed, mas o Reed tá meio perdidão, meio com medo, assim. E ela acha que talvez assim, ele esteja meio traumatizado de tudo que aconteceu. A gente vê o Christopher e o Destino preparando alguma máquina. O Destino, ele quer tirar o poder, ele quer roubar o poder do Hyperstorm, porque ele fez uma edição lá com o Surfista Prateado lá nos anos 60 ainda, acho que é mais ou menos para lembrar um pouco isso. E o Christopher tentando dizer assim, cara, quem sabe a gente vai embora, ele é muito poderoso, tudo, e o quarteto também não é tão ruim, vamos ajudar eles, vamos embora, e o Destino tá nem aí pra ele. Continua o quebra-pau aqui. As plantas aquelas tiram toda a umidade do Namor, mas ali já vai lá e se transforma nessa topeira, eu acho, sei lá o que é isso. Cria um poço que acaba caindo água no Namor, o Coisa também tenta atacar o Hyperstorm e não adianta de nada. O Christopher tenta convencer o Destino a ir embora, a eles saírem, né, da cidadela aí pra se protegerem. O Destino vai lá dar uma porrada na cara dele, tá bom? E vai continuar. O Tocha Humana tenta poder de novo, assim, aquele poder, um calor máximo, ele tá aí também, nada adianta. O Hyperstorm faz uma ventania lá e acaba meio que apagando, né, o fogo dele, tá bom? Né? Aquelas coisas de vilão, assim, que eles tiram o poder não sei da onde, tá bom? E lá, de novo, planejando toda uma estratégia, assim, e o Nathaniel dizendo, assim, que eles têm que pensar que o Richard tem que tirar do fundo da cabeça dele, porque ele é a maior inteligência da Terra, tudo, ele tem que voltar a desenvolver essa inteligência toda, tá bom? E ele vai atrás lá pra ajudar o Reed. O Zarco acorda, finalmente, e se dá de cara com o Christopher. Pede desculpa pro Christopher por tudo que ele fez,
e disse assim que ele faria qualquer coisa assim pro Christopher não matar ele, não machucar ele, e o Christopher tudo. Então o Christopher tá tendo uma ideiazinha aí de como usar os arcos nisso tudo. Tá lá de novo a equipe embaixo dos escombros lá, apanhando tudo, tá? Eles ficam tirando sarro um da cara do outro, porque é isso que sempre o Coisa e o Tocha Humana fizeram. A gente vê, de novo, a Sue dando umas pauladas lá no Reaper Storm. E ela acha que ele tem alguma coisa na voz dele, alguma coisa na cara dele que ela tá reconhecendo, assim. Tanto que ela pergunta aqui, né? Como é que é a sua cara embaixo dessa máscara? Quem é você, Reaper Storm? Quem é você? Né? Ah, eu escolho não revelar a verdade nesse momento, vou deixar pra depois, assim. Mas que o hiperespaço, que a gente vê a energia dos poderes da Sue, para ele não são o único elo que eles têm, tá? O único laço que eles têm. Ou seja, de novo o vilão, não sei se o Defalco já sabia quem ia ser o Hyper Storm, mas ficou fazendo essas coisas meio vagas assim pra ver depois. Até que o Destino ativa a máquina de drenagem de poder lá e acaba atingindo o Hyper Storm, que cai lá sem poder nenhum, tá bom? Mas isso dura um pouquinho de segundos e ele já levanta e começa de novo a atacar o pessoal. No final ele vai atrás do Destino, né? Chegando lá no castelo, eles tentam conversar com o Destino, assim, o Nathaniel diz, meu Deus, a gente não pode deixar o Destino fazer isso, e o Reed já discorda, assim, olha, menos mal o Destino do que o Hyperstorm, tá bom? Então ele tenta lá ajudar o Destino, na verdade, para não dar nenhuma sobrecarga na máquina nem nada, o Destino não gosta muito, taca ali uma rajada no Reed, que cai, e enquanto ele tá lá se gabando pro Reed, né, que ele é superior, tudo, o que acontece? Uma explosão na parede de trás, é o Hyperstorm chegando, pé da vida, tá bom? O Destino também lá fica xingando eles, ficam trocando diálogo, e quando vê o que aconteceu, o Christopher com os arcos fizeram o plano pro Destino fazer sumir, já que ele queria fazer, mandar o Destino de volta, tá? Os arcos usam os poderes dele lá de teletransporte, de viagem no tempo, para mandar o Destino de volta, tá bom? De novo, o Richard pergunta por que ele tá fazendo isso, tá? Por que ele deixou o Destino escapar e por que ele tá atacando eles? Assim, porque tá tudo nos meus planos, é exatamente o que eu queria, porque eu tenho o poder de destruir vocês com um estalar dos dedos. Assim, aquela coisa, né, de... Olha o Tony Falco se puxou na hipérbole com esse vilão aqui, tá bom? E de repente, começa de novo umas explosões assim, os arcos desaparecem e começa de novo o quebra-pau, tá bom? Até que o Coisa vai atacar o Hyperstorm. Olha como as cores estão bem pobrinhas, parece cores dos anos, sei lá, antes de 94, quando começaram as cores de computador. E o que o Hyperstorm faz? Ele cura o Coisa. Ele tava com essa cicatriz desde 1993, eu acho, quando o Wolverine deu uma cortada aí na cara dele, deu um golpe forte assim. Finalmente isso aí é corrigido. Achei meio estranho assim ser o vilão que corrige, não sei se pra mostrar um pouquinho de compaixão, tá? E daí ele conta, né, que ele tem o poder absoluto, que ele decide tudo o que ele quer, que ele pode dar a vida, que ele pode tirar. E o que ele faz? Pum! Manda ele de volta pro passado. Manda ele de volta pra era deles mesmo, tá? Então eles se teleportam de volta lá pro prédio do quarteto, tá bom? O Christopher também tá lá. O Scott Lang fica meio desconfiado, assim, tá? Do Christopher, mas pelo menos ele sabe que o Christopher teve um papel importante com o quarteto. O Tocha Humana, ele enfrenta o Nathaniel e diz, olha, eu acho que tu tá sabendo mais coisa do Hyperstorm do que tu tá contando pra gente. Mas o Nathaniel fala, não sei de nada, não aceito essas tuas acusações. E no final, o quarteto se reúne então, tá? Que o Ben diz assim, o Hyperstorm foi derrotado, o Doom sumiu e o Reed voltou. Isso já é causa suficiente para celebração, tá bom? E aqui, quadrinhos finais, assim, dizendo que na verdade não é um finalzinho tão feliz assim, tá bom? Dúvidas de lealdade, dúvidas de amor, dúvidas de autoconfiança, insegurança e liderança, tá bom? Mas que as respostas vão ficar para as próximas edições. E é isso aí, isso aqui é só a capa da próxima edição, Triângulo Amoroso, mas isso aqui vai ficar para depois. Olha só, no geral, eu acho esse arco ele bem legal. O problema é o vilão. O Hyperstorm é um vilão do mais genérico possível. Ele simplesmente passa o tempo todo se gabando, tem aqueles poderes que fazem tudo que manipulação de energia, que no final acontece que são só
o que o autor quer que ele faz vento, ele faz chuva, ele faz pedra, dando energia daqui, dando energia de lá. Então é uma coisa meio inespecífica, assim, e muita gravação. É metade do diálogo dizendo que eu sou poder, eu sou o mais poderoso do mundo, eu sou mais universo. Já tem o Doutor Destino que faz isso, ele conseguiu ganhar, tá? E em babação do próprio ovo do que o Doutor Destino, tá bom? Mas eu acho que é um arco bem legal, assim. A Marvel tava numa época muito ruim, assim, nesse momento. Os Vingadores estavam no fundo do poço, tanto que logo vem os heróis renascem, incluindo o quarteto, mas isso aqui é 1000 vezes melhor do que estava sendo publicado em Vingadores, em Homem de Ferro, até na fase do Aranha, eu acho o bem melhor, assim. Mas o vilão é muito ruim, e na verdade tu vê que a história meio que acaba do nada, assim. O vilão simplesmente encheu o saco aí, cura o Ben Green pra, né, vou terminar esse plot de uma vez, e manda eles de volta pro passado. O Hyperstorm vai voltar a aparecer, ele vai aparecer no nosso próximo vídeo, em umas edições finais, assim, se não me engano, na antepenúltima edição, vai ser revelado quem ele é. As próximas edições não tem nenhum arco tão grande, elas são mais edições de uma única história, assim, envolvendo outros arcos e fechando os plots mais antigos antes do massacre. Mas, pessoal, a princípio é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu acho que ele ficou até meio longo, assim, mas são histórias que tem bastante... Apesar de algumas, assim, terem mais lutas, assim, elas têm detalhes de plot pra gente comentar. E a ideia do canal era mais ou menos fazer isso, assim, vídeos um pouquinho mais detalhados do que simplesmente ficar dizendo, em tal edição o Reed voltou. Que a gente deu uma conversada um pouco melhor, assim, conte algumas curiosidades. Aqui não tem, na verdade, muita curiosidade para contar, mas nas próximas, assim, quando a gente começar a falar, chegar mais perto do massacre, assim, de coisas que aconteceram, de equipes criativas que foram mudando, eu acho que a gente vai ter mais assunto pra gente comentar, assim, não só das histórias, mas de curiosidades também. E por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deixa seu like aí no canal, começa a seguir e ativa o sininho. Acho que é isso que eu tenho que falar, né? Feito!